Olá! Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o desafio do engajamento dos estudantes nas aulas online. Nos anos de 2020 e 2021, todos nós professores tivemos este grande desafio. E para conversar sobre essa temática, eu trago aqui o nosso mestre, professor Alain Baderaca Lema. Tudo bem, professor? Tudo, muito obrigado. Muito bom, professor. Vamos voltar lá para março de 2020, aquele cenário em que todos os professores tiveram o desafio de voltar para suas casas e dar aula de forma remota, na interação online. Durante esse período, também acompanhou esse processo enquanto professor e também como formador de professores, não é mesmo? Sim, sim. Realmente nós somos profissionais do tempo e do espaço porque somos humanos, né? Me lembro ainda como se fosse ontem, o dia 24 de março, Unesco, que tem incumbência global, universal de regular a qualidade educacional no mundo, declarou realmente essa passagem de aulas presenciais para aulas remotas, né? Era uma mudança que nunca aconteceu na história, né? Por isso que se chama mudança disruptiva. Até lá, a gente era acostumado com as mudanças incrementais, mas pela primeira vez a sociedade entrou no universo online. E lá, nós temos que dizer a verdade, você, eu e todos os professores, a gente era os recém-nascidos, né? E todo mundo deveria colocar os primeiros passos, né? E não foi fácil. Só que eu gosto muito, o ser humano é a situação, e o Platão fala que se uma pessoa não sabe nadar, você joga essa pessoa na piscina, antes de morrer vai tentar nadar. Eu, como filósofo também, me lembro de Protágoras, né? Ele fala que o ser humano é a medida de tudo. E eu fico muito feliz porque todo mundo votou em si e procurou a resiliência. Se eu começo a comparar hoje e depois do dia 24 de março, eu vejo como o ser humano realmente diferente do animal, diferente da pedra, é o ser racional que pode criar a sua situação. Professor, e de fato, um dos grandes desafios que nós nos deparamos é como realmente promover interações efetivas, conexões que vão gerar uma aprendizagem de fato com os estudantes neste contexto online, não é mesmo? Sim, não é fácil, né? A gente deve esquecer que nós somos professores, ninguém escolhe a profissão para sofrer. A gente escolhe a profissão porque a gente é capaz e a gente ama. E para ser profissional, não somente no momento bons. Eu acho que, como dizia Nelson Mandela, realmente você se torna profissional no momento de desafio. E aqui é muito importante, eu sempre digo, a metade da sua aula é você. O melhor, a metade da sua mensagem é o mensageiro. Logo, a pessoa mais importante que a gente tem que trabalhar, porque realmente o produto que a gente quer lançar, o ensino e a aprendizagem que a nossa incumbência possa passar é primeiro o ser humano professor. E aqui a dimensão humana é de suma importância. Quando entra a máquina, o tech, precisa do touch. Nós estamos no mundo dos robôs, nós estamos no mundo virtual, nós estamos no mundo da internet e é importante para a gente não se confundir, valorizar a humanidade. Aí a física quântica ajuda bastante. Nós somos 99,9% energia, espiritualidade e presença. E cada um de nós, eu gostei muito no começo da pandemia, fique em casa. De repente era um momento maravilhoso. Antes de você dar aula, ter
presença, cabeça em cima do pescoço, ter a alma, ter a espiritualidade, e depois parece que quando você ama mesmo o seu trabalho, fala Simon, né? um grande americano, quando você ama seu trabalho é a criatividade, é a resiliência, quando você não ama é estresse, é a reclamação, é como o casamento, se a gente não se ama, vem o primeiro problema que vem, a gente desiste. Então, nós que somos professores, é muito bom trabalhar essa parte humana e a gente vai reconciliar os contrários da natureza, porque pandemia, ninguém esperava que pandemia vai vir. Esse resgate da humanidade ele é muito importante. Nesse contexto aí das aulas online, a arte da comunicação e do professor estabelecer essa conexão com os estudantes foi um desafio muito grande, né? Comunicar-se utilizando esses recursos tecnológicos, mas ao mesmo tempo conseguir fazer aquela conexão que gerasse um engajamento para o aluno entender por que ele estava aí para aprender, considerando que tanto nós professores quanto os estudantes também estávamos num cenário em que nós tínhamos que lidar com uma diversidade e adversidades muito grande ao nosso redor, no dia a dia, né? Não é mesmo, professor? Certamente, prof. Isso aqui é muito importante, é no ser humano se apegar àquilo que domina, né? O ser humano se acomoda, se sente seguro naquilo que domina. O dia 24, então, o Unesco falou que tem que sair do ensino tradicional para entrar no ensino remoto. Então, nasceu lá um ensino híbrido. Eu estou conversando bastante com os professores, motivando eles a continuar com essa belíssima vocação e nossa missão. Tem uma resistência, que eu chamo isso de preconceito, limitadores de sucesso, e às vezes travas psicológicas de aprendizagem. A gente tem medo do desconhecido, mas o professor tem que entrar, não tem como. Por mais que a gente vai voltar nas aulas presenciais, essa novidade no ambiente global vai ficar. O professor ele tem que aceitar essa possibilidade da internet, da aula virtual, da distância da nossa vida. E precisa trabalhar bastante isso. Eu estava estudando bastante nos Estados Unidos, ano 2018 já, 18% dos acadêmicos já tinham aulas remotas. 16 tinha já a mistura de aula presencial e aula remota. E nos Estados Unidos, 1 em cada 3 acadêmicos ele tem aula à distância. Nós temos que aprender uma coisa, o filé mignon de aprendizagem, como as neurociências, nós vamos falar aqui, a presença do aluno na minha frente não é garantia que ele está aprendendo. O filé mignon de aprendizagem do aluno é a atenção, é a presença, é a motivação, é interesse. E muitas vezes os alunos que estão na minha frente não têm esses ingredientes e adubos, né, de aprendizagem. Então, com a aula remota, a aula virtual, a aula à distância, às vezes a gente pode conjugar esses ingredientes e o aluno, com uma total liberdade e curiosidade, pode realmente adquirir o que nós queremos, a aprendizagem. Então, nós estamos na transição, né? E eu vou repetir de novo, a gente se acomoda. Agora, a aula presencial vai continuar, agora vai mudar para ser um momento maravilhoso, onde o aluno vai se questionar, vai debater, vai ser um laboratório justamente para ligar esse ensino e aprendizagem. E lá, nós somos recém-nascidos, o prof. Lenir, o desconhecido dá medo, mas eu tenho certeza, a negação e a resistência também são frutos de sofrimento mais tarde. Eu acho que nós que somos professores precisa aceitar. E quando a gente começa a aceitar, a gente encontra a felicidade da nossa missão e a alegria no nosso trabalho. E assim a gente ajuda aquele sujeito acadêmico que está na frente para realmente passar na faculdade, na universidade, adquirindo o que nós queremos, a aprendizagem para qualificar a sua vida amanhã.
Bacana, professor. E de fato, assim, quando nós temos movimentos de mudança, de inovação, antes da pandemia, as pesquisas mostravam que aproximadamente um percentual, sei lá, se fosse estimar, em torno de 20% das pessoas, elas abraçam essas mudanças, assim como a educação online. Nós tivemos vários professores que já estavam trabalhando com essas práticas, inclusive aqui no Brasil. Né, um percentual bem considerável de professores. Tinha um grupo que estava experimentando algumas práticas e uma parte dos professores ainda estava resistente. E o que a pandemia fez foi colocar todos, né, no mesmo nível e todos tiveram que experimentar da mesma forma. Nesse contexto, professor, nesse período aí, a gente teve os estudos da neurociência mostrando o quão desafiador era o professor ter a atenção dos alunos nessas aulas online. Sem dúvida, aliás, eu falo as neurociências, né? Hoje, como a neurociência, sabemos quando o aluno aprende e quando o aluno não aprende. Interessante. O ensino tradicional, não estou desvalorizando, homogeneizou muito os alunos, né? Os grandes, assim como Jean-Jacques Rousseau, Comênios, que é o pai da metodologia, fala ensinar a todos como se fosse um só. Olha o erro monumental, nunca se encontra dois alunos na mesma sala. Nós temos um defeito do século XXI, queremos pessoas educadas e a gente esquece de dar-lhes ferramentas, né? Camus fala que parece impossível mudar a educação do Brasil, mas é covarde a gente não tentar. Então, o acadêmico que vem na minha frente, inconscientemente está gritando, eu sou 20% genético, eu quero ser humano. E a gente vai formar um profissional científico, humano, pesquisador, para realmente amanhã, como Jean-Jacques Rousseau fala, mesmo ganhando dinheiro, mas que ele seja no seu lugar. Então, a neurociência é suco de maracujá. Até para ter uma paciência pedagógica, entender que cada aluno é diferente, ele tem seu jeito, e que a integridade é fazer muito bem meu trabalho, porque a minha profissão, eu não posso reclamar, porque ninguém escolhe de ser piloto para escolher os passageiros a bordo de avião. Eu sou especialista no tempo de pandemia, no tempo pós-pandemia e no tempo antes da pandemia. Eu tenho recursos e a neurociência me ajuda, trabalhando a motivação, motivos para dar aula, trabalhando a atenção, direcionando minhas aulas, jogar nesse, sabe, Prof. Lenir, é muito bonito, hoje eu vi no Brasil, tem carros híbridos, né? Que tem dois motores, motor eletrônico é da eletricidade e motor de gasolina. E ao passar do tempo, os dois motores funcionam do mesmo jeito. Olha, nós temos a aula à distância que deveria ser antessala de aprendizagem, onde o menino vai entrar em contato com os conteúdos, e depois, quando vem na minha frente, o cérebro só aprende quando o sujeito é ativo, quando eu sei conquistar, seduzir, quando eu consigo juntar a memória de curto prazo com a memória de longo prazo. E eu não vou lhe ensinar, porque você escolheu de ser professor, porque você sabe disso. Às vezes você precisa tomar consciência e lembrar que eu escolhi de ser professor justamente para fazer isso, Bacana. E de fato, né, nesse contexto aí das aulas online, a gente talvez tenha uma grande oportunidade de repensar as nossas estratégias metodológicas, aquilo que vale a pena nós, professores, estarmos utilizando e realmente valorizarmos os momentos em que nós estivermos presencialmente com os estudantes. Os momentos de interação, de aprendizagem, em que médicos e engenheiros vão colocar a mão na massa, aprender as técnicas para realmente desenvolver-se enquanto ser humano e também enquanto profissionais, né? Os estudos, professor, das neurotecnologias aí têm mostrado nesse período que o tempo de concentração em uma atividade em que não há engajamento do estudante, ele é pequeno. E eu acredito que essas pesquisas também vão continuar no pós-pandemia aí no ensino presencial. E talvez a gente descubra que os nossos alunos não estavam nem sempre tão atentos às nossas aulas
o quanto nós imaginávamos, não é mesmo? Então, temos bastante desafio pela frente e nós vamos aí encerrando o nosso bate-papo, né? Eu abro aí para o professor para as suas considerações finais em relação a essa temática e agradecendo desde já a sua participação. Oh, muito obrigado. Essa abordagem é de suma importância. Me lembro de uma prof, eu fiz uma pergunta. Nós temos a nostalgia de ensino tradicional, porque nosso conforto, Nós temos o medo do desconhecido, aquilo que vem pós-pandemia, a gente não sabe. E nós temos esse desconforto do momento presente. Nunca a gente trabalhou tanto assim como a gente está trabalhando agora. Aí eu coloquei essa consideração, pedi para as professoras da universidade, cada um se posicionar. Aí todo mundo falou, nossa, eu aprendi, desaprendi, reaprendo, bonito. Outra assim, não, é o momento realmente de se superar, de se refazer, de se reconfigurar, concordo. E uma estava lá, pensativa, gostei muito, porque uma me falou assim, prof, eu não sei. Eu não sei. Gente, me lembro de Sócrates, só sei que sei nada. Aí eu falei, aqui sim, precisa saber que a gente não sabe para começar a aprender. A gente não pode parar de aprender. Jacques Delors, 4 pilares de aprendizagem de Unesco. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver no tempo, no espaço e aprender a aprender até no último suspiro. Aí eu falei para a prof, justamente isso. Primeiro tem que saber que nós vamos parar de nos adequar, de refazer só no último suspiro. Então, o professor é imperativamente obrigado a se atualizar e a continuar a viver. O professor estava pensando como não é fácil, nós temos gerações, baby boomer, geração X, Y, Z, e nós temos agora a geração alfa. Os códigos se mudaram, sabe? As profissões estão se tornando anacrônicas, medievais. Se a gente não se atualiza, por favor, prof, perdemos a felicidade, perdemos a nossa peculiaridade, nossa missão, e a gente fica anacrônico e medieval. Então, a sala de aula, como dizia Denise Bardot, é um espaço maravilhoso, meu espelho. Vou ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu amo. E olha só, professor, não é puxa-saco, não. Nós temos esses recursos para no tempo e no espaço, no passado e no futuro, a gente continuar fazendo o melhor. Como eu vou fechar? Tem Joseph Campbell, no fundo do túnel de coronavírus tem o segredo para nossa excelência, nossa grande capacidade de brilhar. No fundo daquele túnel de Covid-19, como a prof. Lenir falou, muito se ainda não está dentro do... Se você está ainda resistindo e recusando, a negação e a resistência são filé mignon de sofrimento depois. Então, vamos olhar, passar pelo esse túnel e aproveitar essa oportunidade de caos, dizia Taleb, aquele libanês. Vamos aproveitar essa fraqueza e saindo de lá, eu tenho absoluta certeza que a Covid-19 traz coisas muito boas. Então, vamos usar todos esses recursos que nós temos realmente amanhã, começando hoje, naturalmente, e a gente vai ganhar dinheiro fazendo aquilo que a gente ama, e que ganha, os japoneses falam, e que ganha aquilo que eu posso colaborar, e que ganha aquilo que eu posso dar, e que ganhe no cérebro, e que ganhe no amor daquilo que eu faço. E se realmente a gente concorda, o mundo da manhã, a educação do Brasil, vai formar um sujeito que a gente vai gostar de trabalhar e de conviver. Muito obrigado.